Na verdade, eu não sei por que a esquerda reclama tanto, cara, porque elas possuem tudo. Elas possuem a produção artística, possuem a produção cultural, elas possuem Hollywood, Netflix, Globo, BBB, então toda produção cultural elas possuem. E a direita, ela nasceu agora, cara. Sabe, a gente não tem ainda uma estrutura organizacional. Então, por isso que a dificuldade, por exemplo, do próprio Bolsonaro, muitas das vezes a base não se comunicaram, não conseguir fazer coisas muito coordenadas por conta disso. Então, quando você tem a própria universidade, que é a produção do futuro, e a mídia, que é a produção do presente, eles dominam tudo. Então, eu comecei a estudar, né, o conservadorismo através ali de Russell Kirk, né, tem ali o Roger Scruton, Jordan Peterson, C.S. Lewis, todos esses me dão uma base para eu lutar contra o que vocês disseram a respeito dessa juventude. Infelizmente, está muito perdida. Então, o meu âmbito não é não só com relação à política, digamos assim, quem que indicou é corrupção e tudo. Lógico que são pontos extremamente importantes, mas a minha guerra realmente ela é cultural. Eu vejo que hoje as pessoas estão completamente perdidas. Cara, um país que tem o Felipe Neto como referência não é um país sério. Credo. Sabe? Sendo bem sincero. Então, assim, eu quero alterar isso, mostrar para as pessoas que, primeiro, como cristão, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso não ser escravo das Mas minhas por que vontades. o Felipe Neto? É isso que eu ia perguntar. Você acha que é referência pra quem? Não é só pra uma bolinha? Porque é referência de quem? Cara, eu não subestimo meu inimigo. Se você for pegar as lives do Felipe Neto, por exemplo, você tem uma audiência grande, cara, sabe? E aí você pega, são meninos de 14 anos de idade. Daqui 2 anos ele tá votando. Eu vou ignorar esse cara? Por exemplo, a Marilena Chauí, eu acho ela idiota, por completo. Mas eu não posso subestimar ela, porque aquela coisa de a classe média odeio a classe média. Eu odeio a classe média e tudo. Aquilo dali, cara, você chega ali na universidade, eles estão transformando os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, poxa, eu não posso subestimar esses caras. Mas quando você fala do que você defende, também o extremo preocupa. Aonde o extremo do conservadorismo te preocupa? Cara, eu acho que é o seguinte, você tem aqui, né, essa métrica. Se o meio tá aqui, se eu mudo esse meio e coloco ele pra cá, qualquer coisa aqui vai ficar extremo. Então peguem os meus vídeos. O que tem de polêmico nos meus vídeos? Por exemplo, eu acho que é errado matar a criança no ventre. Pra mim, radical é quem mata a criança no ventre, não dá a possibilidade da criança nem nascer. Radical, pra mim, é quem não tem nenhum tipo de diálogo com relação, por exemplo, à legalização das drogas. Eu acho que é algo que deve ter um diálogo, você deve problematizar. Não deve ser uma coisa, pronto. Eu não tenho soluções pra complexidade humana de forma simplista, que é o que a esquerda faz. Então eu não sou extremo. Quando eu falo assim, poxa, a gente precisa olhar pros nossos adolescentes, porque tá um bando de gente que não sabe o sentido da vida. Eu não tô sendo extremista, cara. Quando você chega na faculdade, o preconceito se gera com quem é cristão, com quem é de direita. Eu fui extremamente cooptado não, perdão, humilhado dentro de sala de aula por conta disso. Falar, tu é cristão, sexo depois do casamento, ou senão, tu não bebe, ou senão... Careta, né? É careta, então é retrógrado. Mas aí eu vou mudando aos poucos. Falou, cara, na verdade eu sou conservador, quero conservar aquilo que é bom. Por que os caras não falam sobre família, cara? Isso, inclusive, é uma das minhas críticas com relação, por exemplo, ao MBL. Por que os caras não falam sobre família, pô? Aí chega agora, você tem aí a morte de, beleza, 1.200.000 pessoas ano passado sobre coronavírus. Ano passado teve 55 milhões de crianças mortas. Aí eles chamam isso de direito e chamam a pandemia de pandemia. Pô, é um pouco uma inversão, sabe? Eu sinto isso. Nicolas, você acha que está muito mais voltado, então, para os costumes, para os valores que a gente tem do que para a economia, por exemplo? Com certeza. O trabalho dignifica o homem, ponto. É muito importante. Só que você for pegar os países, por exemplo, com mais altas taxas de suicídio, você pega ali, Japão, você pega Bélgica, você vai ver que, infelizmente, os países sofrem não com relação a... Vacina é importante, mas ela não vai salvar o mundo, pô. Isso que eu preciso passar. A gente pode vacinar todo mundo, Emílio. A dificuldade das pessoas realmente vão ser problemas na alma, problemas internos. Não há nada da nossa cultura que aproxime o jovem e as pessoas ao sentido da vida, cara. Hoje a galera sabe citar... quem é referência? Talvez aí a Anitta, você pega o próprio Felipe Neto, alguns outros caras, nada contra a questão artística deles. Mas os caras não possuem nada da nossa cultura que nos aproxime do sentido de vida. Os caras não sabem quem é Viktor Frankl. Você pode pegar um cara doutorado aí, o meu professor, os caras não sabem quem é. Conheceu por minha causa. Sim, sim. Mas isso aí você não acha? Você acha que é a escola mesmo que vai fazer o cara, por exemplo, ler? Devia. Você não acha que isso é individual, que isso depende da curiosidade? Escolhe. Cada um. Sim. Mas tinha que apresentar os dois lados. É a liberdade. Tudo bem, ele escolhe. Só que aí a Mas tinha que universidade, apresentar o os problema dois não é o lados. comunismo, é o anticomunismo. Eu não posso falar que eu sou contrário, cara. Então essa que é a grande questão. A universidade deixou de ser um campo de produção de estudantes e virou produção de ativistas. Qual que é o ranking das nossas universidades? O que de Nobel nós temos? Um grande total de 0. Então, se a gente não passar a compreender que, olha, a esquerda está em tudo, entender um pouco ali com relação a ganho cultural, com relação o que Antônio Gramsci chama de agressão molecular, que é aos poucos
Porque Antônio Gramsci fez o Caderno de Castro numa prisão. Mussolini pagando pô. de cabuloso, não, prende esse intelectual aí que não sabe merda nenhuma. E ele conseguiu revolucionar tudo nesse sentido. Hoje a esquerda tá em tudo. A gente também fica com paixões políticas. E o que a gente sempre repara, quando vinha o PT aqui, que não fazia autocrítica. Bolsonaro é topzera, que você está falando. Mas na condução da pandemia, o que você achou? Cachorro? O que você achou Cachorro, na cachorro? condução da pandemia? Porque assim, quando Cachorro, pega os que é? recortes... O cachorro dele, o que você acha? Não, quando pegou os recortes do Bolsonaro, você está falando, não, o Bolsonaro tem a história da vacina, tem a história da cloroquina. Tudo bem, a mídia faz mesmo isso, né? Demoniza o cara. Sim. Mas tem Só alguma isso. autocrítica? Tem alguma coisa que ele conduziu mal, na sua opinião? Tá, então, foi o que eu disse. Eu acredito que há uma histeria com relação aos defeitos dele. O que o Bolsonaro é, a gente já sabe. Ele fala coisa pra mais, ele é um cara emotivo. Igual, por exemplo, o Mamãe Falei que postou algo e depois deletou. E aí ele vai e cobra a galera, como ele respondeu à Fonte Neto, falou assim, pô, errei, me excedi, fui no emocional. Aí, assim, todo mundo, ele deletou e todo mundo tem que chegar pro cara e falar, não, tudo bem, pô, todo mundo erra. Agora com o Bolsonaro, não.